Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Boa noite! Hoje no programa do jogo nós vamos ter a presença do ilustre Zaharenko, o cientista que está publicando um livro sobre pH e sistema tampão. E para começar o programa de hoje nós vamos ver uma piadinha que o nosso amigo Carlos Alberto da Praça mandou pra gente. O que o Carbono falou para o delegado quando ele foi preso? Você sabe, Alex? Não sei, senhor. O que foi que o Carbono falou? E você, Bia, você sabe? Não sei, seu João. Não sei o que é que o Carbono falou. Ele falou que eu tenho direito a 4 ligações. Bom, agora iremos receber o nosso amigo doutor Zaharenko, que vem direto de Macau. Então, Zaharenko, me diga, como foi a viagem até Macau? Foi um trajeto assim desgastante. Um fato curioso que eu percebi é que aqui no Brasil falamos um nome muito errado de uma comida japonesa, que seria o molho shoyu. Muitos utilizam esse termo, molho shoyu. Porém, o correto que eu descobri é molho shoyu. E nesse trajeto, eu acabei aqui trazendo 2 presentinhos para você. Esse seria o meu livro, que eu estou lançando, sobre a solução tampão em pH. Nossa, muito bom livro. E também um outro presentinho para você, ficando o tampão. Muito bom, obrigado. Alex, por favor, venha buscar esses presentes aqui e traga uma água para o meu convidado. Alex, cuidado com o meu tampão. Então, Zaharenko, me conte mais sobre o seu livro. Então, o meu livro eu dei iniciação nele depois do meu 5º ano de pós-doc. Há vários elementos importantes nesse livro, no qual eu venho desempenhando desde quando eu nasci. Eu já tinha que essa mente de fazer esse livro, para que pudesse assim, auxiliar os demais livros também, e também algumas indústrias farmacêuticas. Tem uma instituição ali, no centro de Macau, chamada Instituto Zaharenko. Tanto que essas 3 estagiárias que vieram comigo. Bonitas moças, olha o nome delas, também pra gente. Então, a minha direita da Karina, a minha equipe é a Mariana, e a minha esquerda é a Raquel. São 3 estudantes muito dedicados, estão comigo desde o começo do meu projeto de trabalhar nesse livro, muito eficiente mesmo. Eu também acabei esquecendo de falar de um grande amigo meu, Fernando Seu também, diretivo. Ele também me auxiliou também na questão das despesas do livro. Eu trouxe um livro no arquivo também, no qual ele está ensinando também que são falando sobre o pH, sobre o tampão. Eu deixei esse aqui, eu sou produção também. Bom, vou confirmar com o diretor. Ele está dizendo aqui, vamos ver o vídeo então um pouquinho? Vamos lá ver o vídeo?
Põe no vídeo aqui, você põe umas perguntinhas para fazer, que o diretor deixou separado para a gente. O que seria o significado do pH? Bom, a sigla pH, a gente colocamos ela devido ao caso do nome extenso, seria potencial hidrogenômico. Imagine você está fazendo uma solução e vai falar, eu vou medir o potencial hidrogenômico. Não, então seria algo muito... seria uma coisa assim, primeiro por favor, o potencial não dá, né? Seria algo complicado. Acho que o Tico está online a gente aqui, ó, via Skype, ele vai responder melhor pra gente essas perguntas aqui, ó. Vamos lá. O sistema bicarbonato corresponde a cerca de 64% do total de tampões. É essencial para a regulação dos ácidos e bases, porque o metabolismo celular gera muito ácido como produto final. O tampão bicarbonato mantém o pH do sangue numa faixa segura, numa fase entre 7,35 e 7,45, resistindo às ações para cima ou para baixo desses valores. Então, como se forma o íon bicarbonato no sangue? Os compostos se originam no interior da célula, formando CO2 e H2O. A partir deste, formam o H2CO3, que é um intermediário instável. A velocidade de formação a partir de CO2 e H2O é normalmente lenta, mas graças à enzima anidrase carbônica, encontrada nas hemácias, a velocidade aumenta. Voltaremos agora à nossa historinha. Esse sistema tem um campo, é a mesma coisa que o Bira usa? Muito bom essa. Não, o sistema tampão seria uma solução em que ela vai resistir à variação do pH. Ou seja, eu posso adicionar ela, em qual ela vai suportar, ao invés de que ela cair para o meio ácido, ou então subir para o meio alcalino rapidamente, ela vai fazer uma variação de no máximo 1 para cima, ou então 1 para baixo. Entendeu? Vai fazer essa diferenciação. Nossa, que interessante, né? Então, o Tico está ao vivo, não pode nos ajudar a esclarecer melhor. Olá, Tico. E já tá enchendo o saco. Vou começar a cobrar. Eu saí de lá dos Estados Unidos para passar férias aqui em Salvador. E encontro esse cara que só quer me explorar. Vou cobrar, viu, velho? Vamos nessa. Distúrbios respiratórios e também metabólicos podem destruir a capacidade tamponante do sangue, gerando a acidose ou alcalose sanguínea. Se no distúrbio respiratório a pessoa respirar fraco e com dificuldade, a hipoventilação, aumenta o nível de CO2 nos pulmões, levando a reação para a direita, o que causa aumento de H+, ou seja, o quadro de acidose respiratória. Já uma pessoa ofegante está em hiperventilação, o que provoca aumento da excreção de CO2 do sangue para o ar atmosférico. Isso desloca a reação para a esquerda, causando alcalose respiratória. Ah, entendi. Mas explica um pouquinho mais da ticomia. Ticomia o quê? Meu nome é Tico, da dupla Tic Teco. Me respeite que sou famoso. Vim te dar uma ajuda e você me trata dessa forma? Ô, Tico, desculpa, eu não quis te ofender por dentro. Mas me explica direito aí sobre esse sistema aí. Já que você se retratou comigo, vou voltar à explicação. Vamos nessa. Esse combate é muito fácil de entender. Caso ninjas do mal lancem um ácido forte, o excesso de íons H+, será tamponado pelo HCO3-, que é uma base conjugada. Consequentemente, haverá aumento da formação de H2CO3, como podemos observar na reação ilustrada. O H2CO3 será convertido em H2O e CO2, e esses dois compostos serão eliminados do líquido extracelular pela expiração. E se caso houver bombardeio de base forte no bicarbonato, levando a um excesso de OH-, a identidade secreta do bicarbonato, o ácido carbônico, libera H+, para se transformar em bicarbonato, levando a reação para a direita. O H+, liberado, tampona o OH-, formando então água. O aumento do bicarbonato será corrigido através do aumento de sua excreção renal. Ah, entendi. Muito obrigado, Chico, pela apresentação via Skype. E por hoje vamos ficar por aqui. Agradecer a presença do Dr. Zaharenko. Bom, agradeço a presença de todo mundo. Agradeço a plateia. Beijo no ombro do gordo.
subir.